Agora a gente continua falando sobre a mente, mas das questões mais profundas. Você sabe o que são transtornos de personalidade? Quais os tipos que existem? Quais os sinais para a gente identificar e poder ajudar a pessoa que precisa? Quem responde todas essas questões para a gente hoje é a médica psiquiatra, a doutora Vanessa Adegas. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Flávia, boa tarde, pessoal. E para a gente começar explicando, como que a gente consegue identificar esses transtornos de personalidade? Então, Flávia, primeiro é importante explicar o que é a personalidade, A personalidade é um conjunto de características psicológicas que vão determinar a nossa forma de agir, de pensar e de sentir também. Essa personalidade, ela vai definir a forma como a gente vai se relacionar com as pessoas, como nós vamos lidar com as situações do dia a dia. A formação da personalidade, ela acontece durante toda a vida, mas principalmente na primeira infância, até cerca de 6 anos de idade. Então, é bastante importante os pais atentarem para isso, conhecer como que funciona a personalidade, como que é cada criança, para que no futuro não hajam problemas na personalidade, Para os pais que estão assistindo a gente agora, o que a gente pode identificar, por exemplo, na criança, que pode ser um transtorno de personalidade? Então, essas pessoas, as crianças também, elas têm uma dificuldade de se adaptar às situações. Elas não se ajustam à sociedade. Geralmente na escola também começam a ter dificuldade de relacionamento. São pessoas muito rígidas, muito inflexíveis. Essa personalidade, que na verdade é um jeito de ser, é um padrão de funcionamento, começa a prejudicar o funcionamento desse indivíduo. No trabalho, se for adulto, na escola, se for uma criança. Então, essa pessoa, ela sofre com o jeito de ser, com o seu padrão de funcionamento. Então, a gente pode pensar no transtorno de personalidade. Se uma mãe ou um pai ou responsável identificar qualquer tipo de transtorno de personalidade, deve procurar um especialista imediatamente? Sempre procurar o psiquiatra ou o psicólogo que vai fazer essa avaliação. Mas é importante entender, Flávia, transtorno de personalidade é algo bastante complexo. Existem várias classificações. Eu utilizo a classificação global e a classificação americana, mas também existem outras. Então, nós agrupamos esses transtornos de personalidade em grupos, que são os clusters. Então, existe o grupo A, isso é importante para a gente conseguir identificar. Esse grupo A são pessoas que são mais esquisitas, aquelas pessoas mais diferentes. Então, os transtornos são esquizotípico, esquizoafetivo, transtorno de personalidade paranoide também. No grupo B, são aquelas pessoas bastante intensas, pessoas erráticas, que são dramáticas, teatrais. E, na verdade, esse é o grupo que a gente mais conhece, o transtorno borderline, o antissocial, o narcisista também. Então, o antissocial também, a questão da sociopatia, da psicopatia. E tem o grupo C, que são pessoas mais com um jeito mais com medo, são pessoas um pouco mais ansiosas. Então, esses transtornos são esquiva, transtorno de personalidade dependente. Existem outros também que são inespecíficos, Depressivo. É difícil para a comunidade em geral, eu acredito, entender um pouco, Eu estava conversando com a doutora antes da entrevista, eu falei assim, então, bipolaridade é um transtorno? Ela disse, não. Toque é um transtorno? Não. Então, tem que procurar mesmo o psiquiatra que faz essa análise? Isso, Flávia. É por isso que eu comentei, é bastante complexo, O transtorno de personalidade não é um transtorno de humor. Isso mexe, na verdade, com o nosso jeito de ser, com o nosso padrão de funcionamento. Mas assim como o transtorno de humor, a bipolaridade, o transtorno depressivo também, por exemplo, também causa bastante sofrimento. E é importante que nós tratemos esse tipo de problema. Esse diagnóstico, ele é feito com base em quê? No comportamento do que a pessoa te conta, do que a família fala para o especialista? Eu sempre converso com o paciente e com a família também. Quanto mais informação, melhor. Na verdade, informação desde a infância. Como que essa criança foi desenvolvendo, como que ela lida com as situações e com as pessoas no dia a dia. Então, é mesmo uma avaliação do jeito de ser, do padrão. Isso vem desde o nascimento. Então, é necessário que tenha uma avaliação no consultório. E é bastante importante, muitas pessoas pensam, eu tenho um transtorno, porque leram isso na internet, leram em livros. E, na verdade, todos nós nos enquadramos em algum transtorno de personalidade. Na verdade, não é o transtorno, são alguns traços. Isso é bastante importante. Muitas vezes existe algum transtorno com traços de outros transtornos, por isso que é complexo. Mas na medida em que acontece sofrimento pelo jeito de ser, procure ajuda.
E o tratamento é feito de que forma? O tratamento de primeira escolha é a psicoterapia. Por isso que é importante fazer a avaliação com o psiquiatra ou com o psicólogo, que ele vai saber encaminhar para o tipo de técnica que é melhor para esse tipo de transtorno, né? A medicação a gente também pode utilizar, mas ela é utilizada para os sintomas-alvo. Então, essas pessoas com transtorno de personalidade muitas vezes têm sintomas depressivos, de ansiedade, insônia, e a gente pode também medicar para melhorar esses sintomas. Tem participação do nosso público, vamos dar uma olhadinha. Pode colocar na tela. Janaína, tenho a personalidade forte, porém sou uma pessoa compreensiva, mas dependendo da situação, vou do céu ao inferno em coisas de segundos. Isso é normal? Olá, Acho que Janaína. isso acontece com muita gente, Janaína, dependendo da situação, né? Por isso que é importante a gente avaliar, né, Flávia? Existem traços de personalidade. Nós temos um jeito de ser, não necessariamente temos algum transtorno. É importante a Janaína entender, e as pessoas que estão nos assistindo também, se acontece sofrimento por esse jeito de ser, as pessoas ao redor começam a reclamar, essas pessoas começam a ficar mais introspectivas porque esse jeito de ser é muito explosivo. Então, é necessário fazer uma avaliação. Muitas vezes não chega a ser o transtorno em si, mas com a psicoterapia nós conseguimos mudar alguns traços disfuncionais de personalidade. Então, é sempre importante a Janaína, as pessoas que têm alguma dúvida, procurarem a avaliação, fazerem essa consulta para realmente ver se tem algum transtorno ou se é só um traço. E entre os transtornos, tem algum que é mais comum? Os mais comuns são do cluster B. São aquelas pessoas intensas, dramáticas, erráticas, teatrais, que aí entra o transtorno de personalidade borderline, o transtorno antissocial, o histriônico, o narcisista, são os mais comuns, com certeza. Obrigada pela participação hoje aqui no Ver Mais.